Bom, a aula de hoje nós vamos trabalhar formulários, então, dentro aqui do Bootstrap, tá? Então, como sempre no site W3 Schools. Aqui dentro do Bootstrap, do tutorial, né, voltado aí à parte de formulários, nós vamos ter aí, né, é uma das opções dentro do Bootstrap que mais tem, né, opções. Tá? Tanto que ele vem dividido aqui em 4 grupos só para abordar toda a parte de formulários. Tá? Então, é uma aula que ela vai estar dividida, né, em várias partes, né, para facilitar aí o entendimento, tá, de cada situação. Tá? Para cada situação que eu tenho, tá ok? Então, a gente vai precisar dividir ela. Tá? Então, vamos começar aqui primeiro com formulários, né, com os forms, tá ok? Então, aqui dentro do Bootstrap, né, as definições default aí, né, ou as configurações padrão, tá, né, para formulários aí, elas vão ser aplicadas, né, a componentes do HTML, né, a elementos do HTML, que são os inputs, tá? Inputs do tipo text, inputs do tipo checkbox, né, os selects, o text area, tá? E para todos eles nós vamos utilizar aí, né, uma classe, tá, que é o form-control, tá? Controle de formulário. E automaticamente esses componentes, né, do HTML, eles terão aí a largura de 100%. Tá? Então ele pega aí todo o espaço disponível. Tá? Mas aí é claro que quando nós formos fazer os nossos exercícios, tá? Então, por exemplo, aqui embaixo, né, eu já tenho um exemplo de um campo de texto. Tá? No caso desse exemplo do campo de texto, então, que ele está aí ocupando, né, as 12 colunas que eu tenho no Bootstrap, mas eu posso, né, falar que ele vai ocupar apenas 4 colunas, 5 colunas, 6 colunas, e aí dentro dessa faixa, dentro então dessa coluna aí, né, do Bootstrap, ele ocupa os 100%. Tá? Então, se eu não informar nada, ele vai ocupar 100% da minha tela. Tá? Então é importante aí, né, que eu tenha essa noção, tá, para poder montar aí os meus formulários. Tá bom? Então a gente vai aí trabalhar dessa maneira. Quando a gente pensa em formulários, né, o layout para formulários no Bootstrap, né, a gente tem basicamente aí, né, 3 formulários, 3 tipos, né? Então ele começa aqui inicialmente com 2 formas, né, 2 tipos, depois ele vai aparecer um terceiro tipo, tá? Mas nessa primeira forma, que é a mais comum, né, o formulário vem no formato de pilha, né, ele vem empilhado, né, na verdade um embaixo do outro, tá, ok? Então um campo abaixo do outro, tá? É o formato mais comum aí quando a gente pensa em formulários, tá? Então eu tenho lá, né, a minha informação, tenho os meus campos, né, e termino geralmente com um botão, tá? Então é algo aí, né, comum quando a gente começa a trabalhar, né, com formulários aqui, tá? Foi o modo que nós trabalhamos aí, né, muito nas aulas, né, nas aulas anteriores, né, toda vez que eu tinha que trabalhar formulários, sempre no formato pilha, mas eu tenho uma opção ainda que seria o inline, né, ele vem, né, na verdade assim, numa única linha, tá? Então isso é muito comum, de repente, né, se eu for colocar isso dentro de uma barra de navegação, no topo da minha página, tá? Então ele vem no formato de linha. Então, basicamente são os 2 tipos. Depois eu vou ter um terceiro tipo que não está mencionado aqui, tá? Mas é quando eu tenho, por exemplo, aqui, né? Repare que o nome ele está na parte superior, mas ele poderia estar na parte aqui, né, do lado, tá? Então isso depois ele vai entrar mais aqui embaixo, né, nos controles personalizados, tá? Então depois eu tenho aí uma terceira possibilidade. Mas inicialmente, né, para o Bootstrap 4, ele começa com essas duas, né? E tudo isso vai ser feito, vai ser definido em função, né, da classe que eu vou utilizar. Cada controle, né, do meu formulário, então um input, um checkbox, né, até mesmo aí os botões submits, eles têm que estar envolvidos aí, eles têm que estar numa camada, tá, que é um form-grupo.
Ok? Então, vocês vão perceber que para se criar formulários no Bootstrap, nós vamos utilizar diversas classes, tá? Então, a primeira delas, né, é o Form Group, tá, ok? Porque eu vou criar uma camada, né, com essa classe Form Group, criando um grupo, tá? E aí depois, para cada formulário, né, eu tenho que adicionar, desculpa, para cada item lá dentro, input, select, né, eu vou utilizar então um form control, tá? Então vai funcionar dessa maneira, tá? Então, quando eu for trabalhar com o formulário inline, basicamente eu só adiciono, né, no form essa classe form inline, tá? E aí basicamente ele vai deixar o meu formulário em linha, tá bom? Então eu tenho aí, né, essas possibilidades, ele é responsível, né, então se a largura, né, for diminuindo, ele vai caindo, né, ficando um embaixo do outro, tá? Então ele começa dessa maneira, em linha, mas quando eu tenho aí a largura da minha tela diminuindo, tá, isso cai, isso fica aí, né, mais dentro aí das necessidades, tá bom? Bom, na sequência, né, nós temos os formulários em linhas, né, e aí se vocês forem comparar, né, esse exemplo daqui, onde eu tenho, né, bem apertado, né, olha, o texto aqui, né, ele está em cima, né, praticamente aí junto, né, com o campo de texto, e a mesma coisa para os outros componentes, né. Nós podemos utilizar as classes utilitárias, né, que nós vimos aí na última aula, tá, ok? Onde eu dou aqui um leve espaçamento entre os meus componentes, né. E aí, olha, a gente, né, depois quando for fazer os testes, nós vamos aí, olha, utilizar então as classes, né, olha, margin right, né, e aí eu vou aplicar, né, no tamanho aí da minha tela quando for aí uma tela small, tá ok? E aí eu tenho margin bottom, né, também de 2. Tá? Então essas são alguns exemplos que nós temos, daqui a pouco nós vamos construir, tá, os nossos próprios exemplos. E aqui a gente vai ter essa possibilidade, principalmente quando numa mesma linha eu quero ter duas colunas, tá? Então neste caso aqui eu tenho aí, né, um campo para e-mail e um campo para senha. Tá? Então, dentro de uma mesma linha, eu dividi aí igualmente as minhas colunas. Né? Então, eu vou usar, né, uma camada com, na verdade, a indicação raw, tá? Que foi essa daqui. Tá, okay? E depois dentro eu vou fazer aí as minhas camadas, né, com o col, tá? Para criar, então, aí, tá? Essa divisão. Na verdade, essa divisão ela está igual, né? O col ele simplesmente pega aí ao meio, né, a distância e divide por 2. Tá? Mas a gente pode personalizar também essa distância. Tá? E tudo isso é possível. Se eu quero, repare que ele tem um espaçamento um pouco maior, se eu quero um espaçamento menor aqui, né, se eu quero margens menores, aí a gente usa, ao invés, né, do raw, da classe raw, eu uso aí, né, a classe form-raw, tá, para se criar. Depois nós temos a parte de validação de formulários, né? Essa parte aqui, depois feito aí, né? Muita coisa, a gente vai precisar andar um pouco com as aulas, né? Nós vamos voltar aqui e criar validação de formulários. Basicamente eu tenho dois tipos, né? Aqui dentro do Bootstrap, o próprio Bootstrap fazendo a validação, eu não preciso implementar nada, né? Então nesse caso aqui tem uma grande vantagem, tá? Então ele começa aqui da maneira que ele já está validado, ele já está informando, né, os campos que eu preciso colocar nome, colocar valor, tá? Então eu chegaria aqui, né, e colocaria então o valor. Então aí repare que ele já valida, tá? Então de vermelho aqui ele já passou para verde. A mesma coisa com a senha, né? Então eu venho aqui e coloco aí 1, 2, 3, tá? Então notem que ele já vai deixando validado, né? Coloca no verdinho, coloca aí, né, o Vzinho aqui que está ok. Tá? E aí se eu concordo, né, com o blá blá blá, tá joia? Então, dessa maneira ele já começa validado, tá? Eu tenho uma outra maneira aonde, né, eu particularmente gosto bastante, onde ele necessita a validação, tá? No caso dessa maneira, tá, eu vou clicar aqui no Try It Yourself, tá? E eu gosto muito dela porque, na verdade, é o formulário normal, tá? E se por um acaso eu esquecer alguma coisa, vamos supor que eu digitei aqui o nome, tá? E quando eu clico então em Submit, aí sim, ele faz a validação, tá? Então ele só vai validar aí, né,
quando eu clico no botão Submit. Eu particularmente gosto muito dessa, mas, claro, quem decide isso é o programador, serão vocês. Tá? Então aí eu coloco os meus valores e aí então ele vai, né, marcando que os campos estão validados. Tá? Nós vamos criar isso também depois aí, né, na prática, né, nós vamos criar isso, tá? Então, só fechando aqui, tá? Então, essa é a primeira parte de formulários, tá? Então, essa é a primeira opção. Nós temos uma segunda opção que vai ser aqui os inputs, tá? Que são relativamente, né, a parte que mais nos interessa aqui, tá? Então, né, os tipos suportados, né, de controles para formulários aqui dentro do Bootstrap, né, serão esses daqui. O input, que é um dos que mais nós vamos utilizar, um text area, o checkbox, o radio e o select. Tá? Então, dentro aqui nós vamos ver como trabalhar cada um deles. Né? Quando a gente pensa nos tipos, né, para input, né, nós temos os tipos mais comuns, né, que seria lá o text, tá? E aí o password, tá, ok? São os mais comuns, mas eu tenho aí para data e hora local, somente data, mês, né? Tenho aí para número, e-mail, telefone, cor, tá? Então tudo isso, tá, são os tipos suportados aí pelo HTML5. Depois aí, né, nas próximas aulas a gente vai abordando cada um deles, tá? Então basicamente a gente começa com os campos de texto, tá? Então aqui o que eu preciso ter em mente, né? Quando eu for criar, né, esses controles, eles têm que estar envolvidos, né, em um form group. E cada elemento do tipo input, ele vai ter que estar envolvido aqui, né, ele vai ter que ter a classe, né, form control, então um controle de formulário. Tá? Então isso vale para o input, tá, ok? Isso vai valer também para o text area, tá? Então onde eu deixo aqui, né, eu tenho um campo de texto maior, geralmente para digitar aí, seja um texto, um comentário, tá? Então, nós também vamos utilizar aqui, tá? Porém, quando a gente chega em checkboxes, né, e os botões de rádio, né, os radio buttons, aí fica um pouco diferente, tá? Eu vou utilizar form check, tá, para no grupo, ao invés de form group, então eu vou usar form check, tá? E aí depois, assim como nós vamos ter lá em cima, né, para esses daqui, eles têm um label, né, que traz um texto associado, aqui eu também tenho um label, tá? Onde eu vou colocar a minha informação e o meu controle, tá? Então eu tenho aqui input, tá? O tipo dele vai ser checkbox, a classe dele, né? É importante mencionar que não vai ser o form control, e sim um form check, ou check input, tá? O label ele também tem uma classe que é o form check label, tá? Então repare que uma vez que eu tenho essa form check, né, eu vou ter depois as outras, label e vou ter input. Então a mesma coisa vale para o check, tá? Repare que ele começa nesse formato de pilha, né? Um embaixo do outro, ele vem aí empilhado. Ele pode ser inline, tá? Então quer dizer todos na mesma linha, tá? Então dessa maneira, tá, ok? Então aqui ele traz, né, a explicação. Vou usar primeiro o form check, depois o form label e depois aí o form input. Quando for aí o caso do inline, a única coisa que eu mudo, tá, vai ser então aqui, né, o div aí, onde eu vou colocar as minhas opções. Tá? Então, onde eu coloquei form check, né, eu vou colocar form check traço inline. Tá? Então, ele fica aí dessa maneira. Então, reparem, pessoal, olha, para cada opção, tá, para cada item que eu tenho, né, de checkbox, eu crio uma camada, crio um label e, por fim, um input. Tá? Então, reparem que não é tão simples, né, como nós fazíamos, né, nas aulas puramente de PHP. Tá? Ele traz aqui uma série de detalhes. A mesma coisa vai valer, então, também aqui para os radio buttons. Ele vai ter que estar envolvido aqui numa camada form check label e form check, né, input. Tá? Então, assim como nós fazíamos, né, lá nas aulas, né,
fazíamos não, né? Nós não vimos isso, mas assim como está lá no rádio button, no checkbox, vai valer aqui para os botões de rádio. Também temos a opção inline, então basta utilizar a classe inline. Então uma vez que eu começo a criar com checkbox, né? Eu posso criar com os botões de rádio também. E por fim eu tenho o select, tá? Que é esse menuzinho de lista, tá? Ele também começa ocupando aí todo o espaço, tá? Ele tem que estar envolvido dentro de um form group, tá? E aí dentro aí, né, dele, tá? Eu vou adicionar a classe então do form control, tá bom? Eu ainda posso determinar a largura do meu componente, seja ele aí, né, um input, seja ele, né, um select, tá? Então basta utilizar, adicionar a classe, né, o form control traço SM, né, ou o traço LG, né, que vem de large ou small, né? Então ele vai ficar assim ou ele vai ficar dessa maneira, tá? Eu tenho uma outra opção, né, mais recentes aí no Bootstrap 3 não tinha isso, tá? Onde eu quero colocar, né, o meu form control aí com plain text. Na verdade, ele tira todas as bordas, né, e mostra o texto dessa maneira, né? A princípio, né, ele nem mostraria que isso é um campo de texto, né? Então, a hora que eu clico, aí sim ele mostra todas as bordas, tá? Aí depois a gente vai ter outros controles, como a parte aí, né, do range, tá? E do arquivo, quando a gente faz uploads de arquivos. Então essas são as duas opções, né, primeiras que nós precisamos aí conhecer, né, para criar os nossos exemplos, e aí depois, né, nós vamos ver aí os inputs, os groups, né, então os grupos então para inputs, tá? E os controles então personalizados, tá bom? Então nessa primeira parte foi para conhecer cada uma das classes e agora nós vamos criar então cada um aí, né? Cada opção que nós temos, vamos começar somente com inputs, tá? Então, para essa primeira aula, eu vou, né, vamos trabalhar o inputs e aí o select, depois aí a gente faz, né, com check e rádio, para a gente vendo, né, a diferença de cada um deles, ok?